Não, nem que seja atrasado, irmão. Faz esforço para vir. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 3. 3. Êxodo capítulo 3. Capítulo 3. Diz assim, verso 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés lhe disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal, ele que te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disserem: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos a Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Amém. Pode sentar. Nós vamos fazer uma breve meditação aqui nessa palavra. A gente conhece um pouquinho da história de Moisés, a forma como o nascimento dele, né? Um momento de muita perseguição, em que Faraó tinha ordenado a morte de todos os recém-nascidos, meninos, tinham que ser lançados no rio, né? Tinham que ser lançados no rio, ali naquele rio egípcio. Tinha que ser lançado, tinha que ser morto. Os meninos não poderiam ter vida. Moisés, ele nasceu nesse tempo. E a sua mãe então o escondeu, né? E chegou um momento que não tinha como mais esconder aquela criança. Ela então providenciou um meio para que Deus viesse preservar a vida daquele menino. E ela colocou ali, né, naquela arca, naquela pequena arca, ela betumou, colocou Moisés ali naquele rio, né, no Nilo. E Deus fez um milagre, porque aquele menino, aquela arca, ela foi parar praticamente quase aos pés da filha de Faraó. E a filha de Faraó pegou aquela criança, né, ela adotou aquela criança. E ele cresceu, Moisés cresceu no palácio, ele cresceu como um príncipe. Ali ele aprendeu matemática, ele aprendeu história, ele aprendeu idiomas, né? Ali ele aprendeu, aprendeu muita coisa ali de faculdade. Só que Moisés, ele não era egípcio.
Moisés, ele era israelita. Ele cresceu, só que alguém falou para ele, a Bíblia não fala quem, mas alguém falou para ele: Moisés, você não é egípcio, você é israelita. Alguém contou a ele sobre a sua descendência, sobre a sua família. Alguém contou. Moisés, então, ele tinha um amor pelos seus descendentes. De tal forma, de tal maneira que um determinado dia, um egípcio estava brigando com um israelita, um hebreu. E ele viu aquela briga, e ele entrou no meio daquela briga e matou o egípcio. E por causa daquela morte que ele cometeu, um assassinato, ele teve que fugir. Fugir pelo deserto. Segundo os historiadores, Moisés já estava aí com seus 40 anos, quando ele fugiu pelo deserto. 40 anos. Ele fugiu, e ele foi e chegou ali às terras de Jetro, que era sacerdote midian. Ele chegou às terras de Jetro. E ali então ele conheceu a sua esposa, se casou, e ele começou a trabalhar de pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho e começou a trabalhar de pastor de ovelhas. E os anos foram se passando. Os anos foram se passando. Pensa, pastor Renato, pensa, irmã Sônia, irmã Circe, irmã Prisma, 40 anos cuidando de ovelha. É muito tempo, é pouco? É muito tempo. Ele ficou 40 anos cuidando de rebanho, de um rebanho de ovelhas, do seu sogro, Jetro. Embora eu acredite que Deus tenha prosperado a vida dele. Só que teve um determinado dia que Moisés já estava com seus 80 anos. 80 anos para muita gente já está no fim da vida. Só que tem muita gente, irmão, com 80 anos, ele está fazendo muita coisa que um jovenzinho de 20, 30 não entra. Por que você diz isso, pastor? O meu pai levanta cedo, pastor Renato, trabalha de pedreiro, bate massa, bate concreto, fura valeta. Pensa num velho trabalho. Meu pai casou com 80 anos. 80 anos. O bicho, sabe, animado, né? Canta, louva, vai para as igrejas cantar, sabe, com alegria, sabe, animado. Você pode ver, ele vem aqui, meu pai. Você já viu o jeito que meu pai anda? Não, normal. Não, normal. E trabalha. 82 anos. A minha tia, irmã dele, tem 101 anos. Anda normal. 101 anos. Moisés, irmão, está com 80 anos. Animado. Cuidando das ovelhas. Vai para lá, vem para cá. Aí, de repente, veja só, Moisés, até aqui com 80 anos, a gente vê algum relato que Moisés ouviu a voz de Deus? A gente encontra na Bíblia ou não? Nenhum. O que a gente sabe é que Moisés ouviu a história do povo hebreu, do povo de Israel, como eles saíram do Egito. Como eles saíram do Egito. Como que Deus criou, o mundo, Deus formou. Ele ouvia as histórias. Ele ouvia a história de Abraão, ele ouvia as histórias dos seus pais, dos seus antepassados. Era isso. Ele só ouvia, mas em nenhum momento você vai ver que Moisés ele ouviu Deus falando. Nenhum momento. Só que 80 anos. 80 anos. Ele viu uma sarça. O que é sarça? A sarça, ela é uma planta, uma árvore
que ela dá no deserto. Entendeu? Ela é típica, isso, é um típico de uma árvore que só dá no deserto. Entendeu? Ela só dá no deserto. Uma árvore, uma planta que só dá no deserto. E ele olhou para aquela árvore, ela estava em chamas. Ela estava em chamas. E no deserto, o sol do deserto ele é escaldante, ele é muito forte, o sol do deserto. É normal uma sarça ela pegar fogo. É normal. O que não é normal é uma sarça pegar fogo e não se queimar. Isso não é normal. Peraí, você está olhando para uma sarça, ela está pegando fogo, mas não está queimando. Ela está pegando fogo, mas ela continua com as suas folhas normais, os seus ramos, né? Ali os gravetos, está tudo normal. Não queima. Que mistério é esse? Aí Moisés falou assim: eu vou lá para me ver, vou me aproximar para me ver. Né? Aí diz a palavra que quando Moisés ele quis se aproximar, Deus bradou e falou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. 80 anos. E agora Moisés ouve a voz de Deus audível. Glória a Deus. Aleluia. 80 anos. Nesses 80 anos, Moisés teve muitas decepções, sim ou não? Moisés passou por situações difíceis, momentos difíceis, teve que fugir porque ele cometeu um assassinato, ele cometeu um crime. Um crime. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pessoa que comete um crime, ela está perdida? Ela não tem mais salvação? Não tem mais salvação? Tem. Exatamente. Moisés cometeu, ele matou, ele foi um homicídio, ele matou alguém. Só que é o plano que Deus tinha na vida de Moisés. Olha o projeto que Deus tinha. Quem era Paulo, irmãos? Quem era Paulo? Olha o plano que Deus tinha na vida de Paulo. Por isso que eu falei: Deus pega os que não são para confundir os que são. Não é porque a pessoa cometeu um crime, já está condenado. Não. Se ela se arrepender de todo o coração e se voltar para Deus em arrependimento, Deus perdoa. E ela volta a ter uma comunhão com Deus. Ela passa a ter uma comunhão com Deus. Então, olha a experiência que Moisés está tendo com Deus com 80 anos. 80 anos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você o seguinte: Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua história. Em todo esse tempo, Moisés, ele não deixou de confiar em Deus. Ele não deixou de acreditar em Deus, de acreditar na palavra de Deus, de acreditar na promessa de Deus, mesmo nas horas tão difíceis. Irmão, se tem alguém que é provado, é quem serve a Deus. Já percebeu isso? É só você falar assim: não, vou servir a Deus. Irmão, vai vir uma prova, misericórdia, né? Olha Jó. E Jó levantava toda madrugada para fazer o quê? Para apresentar sacrifício a Deus em favor. Jó amava os seus filhos. Pensa em levantar toda madrugada. Ele amava os seus filhos. Só que um determinado dia vem um dos seus servos e dá a pior resposta, ou aliás, a pior notícia que Jó poderia receber. Seus 10 filhos. O que acontece com eles? Morreram.
Irmão, perder um é difícil, imagina perder 10. Uma tacada assim, uma vez, perder 10. Ele perdeu 10 filhos. Imagina o coração deste homem. Imagina o coração deste homem, irmãos. Só que ele ficou ali firme. Jó não pecou, Jó não blasfemou. Ele ficou ali firme. Firme. Que é isso, pastor? Isso é exemplo de fé. Isso é exemplo de fé.